Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Final do Grand Slam Freestyle de dezembro de 2025 e a gente tem aqui esses dois grandes jogadores gigantes do xadrez mundial, Levon Aronian, o leão armênio que joga pelos Estados Unidos, e ele, Magnus Carlsen, ou será Magnus Carlsen? Depende do que vai rolar aqui hoje, será? Vamos ver aqui como é que vai sair o Aronian e o Carlsen nessa grande final aqui. Chess 960, galera, as peças embaralhadas, tanto na primeira horizontal aqui, espelhado, hein? Da mesma maneira que embaralha aqui, espelha lá pra cima, e também os peões, se vocês observarem bem, o peão do rei tá aqui, o peão que era do bispo tá aqui, o peão que era do cavalo tá na frente do rei, dá uma mexida também. Galera, bora dar uma olhada então, Aronian, ó, o tempo aqui é curtinho, meia hora para cada jogador, o Aronian abre com este peão aqui, a gente costuma chamar de peão dama, aqui não dá para ter nenhum nome, é o peão aqui da coluna D, né? E, bom, esse lance ele abre a atividade do bispo e também dá mais uma casa para o cavalo. F5 foi jogado pelo Magnus Carlsen, ele abre aqui a dama, abre a atividade da dama, e agora nós temos aqui o lance F3, lutando pela casa central também, que foi ocupada pelo lance F5. Magnus segue com E5, diretamente gambitando um peão. Será que foi esperto fazer isso? Se você olhar nos computadores, é o melhor lance da posição. Esse Carlsen sabe de alguma coisa, galera. Como é possível achar isso? Não é possível que ele tenha estudado a abertura. E aqui ele gastou 10 minutos. Será que foi esperto do Carlsen gastar 10 minutos no lance 2 para encontrar o melhor lance E5? Mas o cara encontrou, hein? E é bizarro porque nessa modalidade de xadrez, de fato, os 5 primeiros lances parecem ser decisivos no alto nível, né? Então, vamos ver aqui como segue a partida. O Carlsen encontrou um ótimo lance. E, no entanto, a gente vê a barrinha, como é curioso, no lance 2 o Aronian já tá tão melhor, né? Peão toma foi jogado e agora cavalo de bem em C6 ataca o peão. Cavalo de D vem para C3 desenvolvendo e o Magnus Carlsen segue com cavalo em E6 sem pressa de capturar o peão central. Temos E4 atacando o centro, peão toma e aqui cavalo toma e o Carlsen segue com o lance B6. Não está querendo capturar esse peão no momento, priorizando agora o desenvolvimento do bispo e também o controle da casa de C5. E aqui temos cavalo de bem em C3. E o Magnus Carlsen segue o desarrolho com o lance bispo B7, colocando o bispo na longa diagonal e também preparando para colocar o rei em segurança. F4, o Aronian segura a rapadura, não tomou o peão até agora, né? Será que não dava para ter tomado aqui? O problema é o combo que tá vindo, que é o F4, seguido aqui de F5, e aqui então já fica difícil de parar aqui esse ataque que começa a existir, né? Dama F2 traz mais um suporte para o peão, F6 é uma possibilidade no futuro, e aqui as pretas já tem problemas, né? O bispo aqui tá vindo para E3, o cavalo fica atacado, e por aí vai, né? Por exemplo, aqui bispo toma, e aqui bispo por E4, com uma linha um pouquinho mais complicada, um pouquinho mentirosa. Não vamos entrar nessa linha especulativa que não diz nada aqui pra gente, né? Mas de qualquer maneira mostra que as brancas estão já melhores, já no começo da partida, e por isso o Carlsen jogou esse lance, que é considerado o melhor lance da posição, sabendo que F4 ia vir e que o Aronian ia segurar a rapadura e tem um peão a mais. Magnus Carlsen teria agora esse super lance cavalo C5, que parecia que foi tudo feito para isso, né? E aqui, por exemplo, depois de cavalo toma, bispo em E3, a dama não teria casa de fuga, e aqui bispo em B4. Queira ou não, as pretas estão no jogo, os computadores dizem que isso daqui está equilibrado por algum motivo misterioso, e a gente teria, o Magnus Carlsen não teria nenhum problema severo aqui na posição. No entanto, o Magnus Carlsen vai para o grande rock diretamente, o que parece ser um excelente lance, mas Aronian segue agora com o bispo em E3, mais uma vez a luta pela casa de C5, e aqui o Magnus Carlsen rasga um D5, buscando alguma iniciativa, buscando algum pouco de espaço, mas o Aronian segue com peão toma, e depois de bispo toma, o super lance dama em F2, não parece que esse lance é tão bom assim, né? Um totozinho para cá. Mas esse lance faz várias coisas, tanto ele dá flexibilidade para o rei poder, para existir o roque aqui, o pequeno roque, pode também jogar com o grande roque, e também traz mais influência para a dama no jogo. Ela na casa de G1 realmente estava com uma casa só, ela só tinha uma casa, e agora com um passinho, olha quantas casas ela já tem, 1, 2, 3, 4, 5 casas,
que ela já pode se movimentar. Dama em F7, o Magnus Carlsen faz a mesma coisa aqui, também busca mais atividade para sua dama, e o Aronian segue com bispo C4. Opa, o Aronian já tá pondo problema aqui, ameaçou um cavalo G5, o Magnus Carlsen que se cuide. Esse lance dama F7 trouxe esse problema, ele foi imitar o Aronian, né? O lance aqui de dama, talvez aqui o Magnus Carlsen tivesse que ter jogado alguma outra coisa, tentado começar a trocar peça aqui, alguma coisa nesse sentido aqui, acho que seria melhor para o Magnus Carlsen. Mesmo estando com um peão a menos aqui, talvez essa fosse a maneira mais resistente de jogar para o nosso Carlito, né? Aqui, enfim, poderia seguir das mais diversas maneiras, tem uma mentirinha aqui, mas não vamos entrar nesse mundo da especulação infinita. Ainda assim, o Magnus Carlsen continuaria com um peão a menos, mesmo nessa linha mentirosa aqui. Muito bem, galera, mas Magnus Carlsen vai para esse lance e agora leva essa pancada do Aronian. Cavalo G5 é uma ameaça, o Magnus Carlsen joga com dama em F5 e a situação até parece sob controle. O Aronian aproveita para fazer o grande roque e tá na vez do Carlsen jogar. E ele joga com o lance rei B8, colocando o rei aqui mais em segurança. No entanto, o Aronian segue com torre D5, não é possível isso. E agora a dama tem um problema. Se a dama for para casa de F7, F5 vai ameaçar todo tipo de ataque descoberto depois que o cavalo pular dali. E a dama queria muito continuar defendendo esse cavalo. Dama G6 também não é possível na posição, porque F5 diretamente já traz aqui esse garfo, peão super protegido, atacando duas peças. Portanto, olha essa posição, cara. O Magnus Carlsen já tá com problema. Segue com o lance dama em F8. E o Aronian me segue com esse lance brilhante. Torre por bispo. Que é isso, galera? O Leão Armênio tá indo com tudo pra cima do Papai Carlito. E aqui, galera, o que tá rolando? Você fala assim, vou tomar de peão. O problema é que esse lance aqui, ele abriu um ataque descoberto do bispo pro cavalo. E você entregar uma torre por duas peças é bom. O Aronian teria uma posição aqui sensacional, ainda mais contando que as peças aqui do Magnus Carlsen não estão muito ativas. Portanto, esse é um super lance. Magnus Carlsen segue com torre toma. E agora temos cavalo toma. Magnus Carlsen segue protegendo o seu cavalo com dama toma, de forma que o Aronian continua mantendo-se com um peão a mais. Essa é a questão, a relação material. Por enquanto, tudo parece bom, né? Tudo parece bom. Fala assim, um peãozinho dá pra eu lutar. Esse peão aqui eu vou colocar pressão na coluna F, vou sei lá, de alguma maneira eu vou capturar esse peão. Meu bispo aqui pode se tornar um bispo monstro. Se me dá um ou dois lances aí pra você ver o que acontece. O problema é que no xadrez você não pode ganhar um ou dois lances. Cada vez que você joga é a vez do outro. Não sei se tem muita gente que sabe disso, mas quando você joga o lance, tá na vez do outro. Isso é uma novidade, hein? Agora é o seguinte, pessoal. Se não fosse por isso, Magnus Carlsen até estaria bem aqui. Mas uma coisa engraçada, não parece que tá 4 pontos de vantagem, né? Esse aqui é interessante da posição. Você fala assim, pô, legal, brancas melhores, tem um peão a mais aqui. Mas não parece 4 pontos, quase uma torre de vantagem aqui, né? Quase um rei de vantagem. Que isso? Bom, torre D1 foi jogada... Torre D1 foi jogada aqui pelo Leão Aronian. Dama em E7 foi jogado pelo Magnus Carlsen. E aqui, torre em E1, o Aronian continua fazendo grandes lances. Aqui também existiu uma continuação. Vocês querem uma mentirosa? Tem uma continuação mentirosa tão bonitinha aqui que vale a pena. Eu garanto pra vocês, é mentirosa, mas é aquela mentira boa de ouvir. Ó, por exemplo, aqui, cavalo D5 seria uma boa linha. Você fala, ok, tá atacando a dama tem que continuar defendendo aqui. O cavalo dama em E8 poderia seguir, e aqui F5. Muito bem, expulsando o cavalo teria que vir para segurança, mas aqui teria essa mentira maravilhosa. Cavalo por C7 com uma ideia espetacular. Depois de rei por C7, dama G3 com cheque. E aqui o rei tem problemas, porque esse rei C8 tá vindo bispo por C5, seguido de bispo em E6, e o rei já não tem mais para onde ir. Teria que sacrificar a dama aqui, para vocês terem ideia. E depois desse cheque de dama, você fala, ok, Rafa, também rei C8 foi horroroso. Dá pra jogar outra coisa, dá pra jogar aqui, por exemplo, dama em E5. Dama em E5 não funciona por conta de bispo F4, ganhando a dama. Então, cavalo E5, Rafa, e depois eu defendo tudo. Qual é o problema dessa linha? Um bispo em E6, você tampa, você bloqueia aqui a defesa,
pra cima do cavalo. E não há mais o que fazer, porque se você tentar defender com outro cavalo, tá vindo torre por cavalo com cheque, seguido de bispo aqui ganhando muito material, né? Então, e o cavalo aqui também ficou em defesa, o cavalo tá cravado, ele não pode capturar a torre. Uma linha muito bonitinha, deveras mentirosa e muito bacana que eu quis mostrar pra vocês que existia aqui nessa posição. Mas o Aronian acaba jogando um outro lance muito bom, um excelente lance, que é colocar a torre na mesma coluna, colocar pressão total em E6. Magnus Carlsen tem problemas, segue com o lance cavalo em A5, lance que ele sonhou fazer há tanto tempo, pudesse ele ter feito antes, mas agora o bispo tá atacado. O Aronian segue com o lance bispo D3, mantendo as peças no jogo. Dama D7, mais uma vez, galera. O Magnus Carlsen tem apenas um peão a menos, a barrinha tá querendo estourar a tampa da champanhe. Não parece que tá tão alta assim a vantagem aqui do Aronian, né? É loucura isso. A partida segue com F5 agora, o Aronian ataca o cavalo, o Magnus Carlsen recua. E aqui bispo em F4 já coloca pressão, rasga a atividade da torre também. Seguimos com o lance cavalo de D em C6 e por um momento parece que o Magnus Carlsen está conseguindo arrumar a posição. O Aronian segue com G4, Magnus Carlsen ganhou tempo de fazer alguma coisa, joga com H6 e o Aronian segue agora com o lance A3. Notem a dominação do Aronian, ele fez 3 lances aqui meio quietos, né? Bispo F4 não sei se foi tão quieto, mas G4, H3, uns lances meio quietos e o Carlsen continua não conseguindo voltar para o jogo, mesmo a diferença sendo apenas um peão. E o Carlsen vai para essa ideia. Cavalo B3 com cheque. Cuidado com esse norueguês. Ele é perigoso, ele vai pro contra-jogo. Já vi muita partida que ele tá perdendo de 8, 9 pontos de vantagem e consegue virar e consegue ganhar. Ele é o Big Boss do xadrez mundial, galera. Ele é o M-Bison Turbo. Ele é o não sei, é o Big Boss. A partida segue com o Rei B1, é o Akuma endiabrado do xadrez. Rei B1 foi jogado aqui pelo Aronian. E saindo do cheque, o Aronian não quis capturar o cavalo e trocar peça, mantém o cavalo atacado. E aqui cavalo C5, bispo atacado, vem para a casa de C4. E o Carlsen finalmente traz essa torre para o jogo. Ah, tarde demais. Aronian segue com o lance B4, atacando o cavalo. Magnus Carlsen tenta dos seus truques, agora joga dama aqui em D4, se peão toma cavalo, dama toma dama. E é sorriso no rosto para um e choro e ranger de dentes para o outro. Por isso, nesse momento, o Aronian não cai nessa. Segue com o lance dama toma e o Magnus Carlsen segue com torre toma e o cavalo tá caindo, mas ele tá atacando agora 2 bispos, confusão infinita. E aqui, então, poderia ser jogado um lance do tipo bispo por C7 aqui. Vamos para essa linha bonitinha aqui, ó. Bispo por C7 seria um lance bacana, porque tem cavalo B5 vindo aqui com cheque, dando um duplo de cachorro. E depois que o rei sai para qualquer coisa, você pega aqui a torre. E mesmo que esteja caindo... Aqui o cavalo também tem um cavalo caindo aqui em C5, né? Então, agora, a mentira pode ir longe. Aqui você pode tomar o cavalo ou jogar a torre D1. A mentira nunca acaba. Se você quiser, a mentira é infinita. Então, vamos voltar aqui pro jogo. Nessa posição, o Aronian não vai para bispo por C7. Segue com outro lance muito bom, torre em E8 com cheque. Magnus Carlsen cobre aqui com bispo C8. E agora sim, galera, o Aronian vai pra riba de Magnus Carlsen com bispo por C7. Cara, tá jogando demais o Aronian. Notem que ele tá jogando rápido também. Ele tá colocando pressão no relógio pra cima do Noruga, o que não é muito comum. Rei por C7 foi jogado pelo Magnus Carlsen e o Aronian segue com esse duplo de cachorro, meus amigos. Rei D7 ataca a torre. Será que o Aronian fez boa coisa? Aronian segue com cavalo, toma. E o ponto todo é que se rei por... aliás, seguiu nessa partida. O ponto todo é que se cavalo por cavalo dá tempo de salvar aqui a torre e jogar... Você pode dizer uma torre e um bispo contra 2 cavalos. E um bispo, será que isso seria bom? Ponto todo, este cavalo aqui teria que voltar, vamos dizer, para a casa de B7, não tem outra casa, né? Esse cavalo aqui não tem mais nenhuma outra casa. Tem a casa de A4, talvez, poderia tentar jogar dessa maneira, ou na casa de B7, B7 seria mais defensivo, mas aí teria vindo torre D3, olha que linha bacana, né? Então jogou demais aqui o Aronian com essa sequência. E que partidaça, né? Só assim pra ficar bem contra o Big Boss, mas calma, ainda não acabou, o Big Boss tá lutando. Aqui o Magnus Carlsen segue com rei toma e o Aronian segue com cavalo por C6.
E o Aronian conseguiu ampliar sua vantagem material de 1 para 2 peões no final dessa bagunça toda, né? Bispo de Casas Claras e cavalo contra bispo de Casas Claras e cavalo. Aronian com 2 peões a mais. Tá ganho. Cuidado, o Noruga é perigoso demais. Magnus Carlsen segue com o lance cavalo em E4. Não vai me jogar um H4 aqui e perder o bispo. Cuidado, cuidado. Todo cuidado é pouco. Tem que ser bom até o final contra o Carlsen. Rei B2 foge do tema. A6 foi jogado e agora bispo em E2. O Aronian manobra o bispo. Temos o lance rei D7, o cavalo atacado pula para E5, o rei persegue, o cavalo foge de novo dando cheque. Rei C7 foi jogado pelo Carlsen protegendo o peão. E o Aronian agora sim rasga o seu H4, ativando essa maioria de 3 contra 2 peões na ala do rei, com o rei longe, hein? Muito bacana, promissora a posição do Aronian. Magnus Carlsen tenta quebrar aqui a estrutura de peões do Aronian com H5. G5 foi jogado e tudo bem, tá caindo o peão de F5, é verdade, mas também está caindo o peão de H5, continua existindo uma maioria de 2 contra 1, e é exatamente assim que acontece. Bispo por F5 foi jogado, bispo por H5 foi jogado, e aqui bispo em E6, atacando o cachorro. Bispo volta para E2, protegendo seu exército, o cavalo vem para G3, atacando o defensor do bispo, lance é obrigatório, bispo D3, e aqui cavalo em H5, Magnus Carlsen continua tentando seus truques. Aronian tranquilamente volta o cavalo para casa de E3 e aqui A5 tenta quebrar os peões. E rei C3, o Aronian melhora a posição do rei. Peão toma foi jogado, peão toma. Magnus Carlsen, qual será o plano do Carlsen agora? Ele joga com o cavalo aqui em F4 e estão acabando os recursos porque agora não dá para atacar esse peão. A casa de G6 está protegida, a casa de G2 está protegida. O Aronian tem um exército muito forte, tem 2 peões a mais. Segue simplesmente centralizando o rei com o rei D4, até mesmo ameaçando aqui o lance rei E5. E o Magnus Carlsen faz as contas e abandona aqui a partida, galera. Abandonou porque não dá mais. São 2 peões de vantagem, mas o Stockfish já tá dando 6,5 pontos. Se deixar ele pensando mais, vai para pontos infinitos aqui de vantagem. Já vai achar o mate em 45, alguma coisa do tipo. A posição ela realmente leva à vitória. Bela vitória do Levon Aronian, que é campeão do freestyle, galera. Grand Slam final aqui de dezembro de 2025. Uma partida aqui muito lutada contra o Big Boss Magnus Carlsen. O Aronian que tá fazendo um ano incrível, né? Quantos torneios ele ganhou em 2025 não tá escrito. Infelizmente ele não conseguiu a sua vaga para o torneio de candidatos, que já está fechado, né? Já está fechado os jogadores. Vamos tentar lembrar, que eu não sei se vou conseguir lembrar os 8 jogadores. Vamos tentar lembrar. Hikaru Nakamura está no torneio de candidatos. Fabiano Caruana está no torneio de candidatos. Pragnananda está no torneio de candidatos. Anishigiri está no torneio de candidatos. Matias Blubaum está no torneio de candidatos. Javokir Sindarov está no torneio de candidatos. E tem mais 2 jogadores. Andrei Zipenko tá no torneio de candidatos. E tem mais um que eu tô esquecendo. Quem é o outro jogador que eu tô esquecendo aqui? É da nova geração? Eu já falei Zipenko, já falei Pragnananda, já falei Sindarov, é molecadinha. Já tô falando aqui. Estou esquecendo de algum. Postem aí nos comentários quem é o 8º jogador que eu tô esquecendo aqui. Não é o Erigaise, é o Wei, é o chinês Wei. Muito bem, você que postou aí nos comentários ajudou, né? Eu viajei para o futuro, peguei teu comentário, voltei para o passado e comentei isso agora. Então, muito bem, galera. Wei, tá fechado o torneio. 8 jogadores, vai ser no ano que vem. E quem ganhar esse campeonato vai disputar o Mundial contra o atual campeão Gukesh, que, cara, quando ele bota foco, ninguém segura, né? Então vamos ver, vai ser um mundial bem emocionante. Espero que vocês tenham gostado. O relatório, né? Só o relatório para finalizar aqui o vídeo. E a gente sempre fica curioso aí com a precisão dos jogadores. Com certeza o Aronian teve uma precisão mais alta, fez 95,2% de precisão, 89,7% para o Magnus Carlsen. Foi uma partida de dominação, realmente o Aronian, ele conseguiu uma vantagem logo nos primeiros lances e conseguiu não somente carregar, mas ampliar a vantagem contra o Big Boss. Grande feito do Aronian, que tá de parabéns mais uma vez. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!